Bom, o personal trainer lá no exterior, ele não precisa nem fazer faculdade de educação física, né? Basta ele fazer um curso de alguma associação, ele paga, e aí ele ganha lá um título de personal trainer e ele pode trabalhar com isso. Em alguns países se assemelha, porque acaba copiando, outros países não, né? Mas tem um detalhe interessante que eu vejo lá. O cara que faz faculdade de educação física, ele tem um teto, ou seja, ele tem um teto mínimo que as pessoas não podem deixar de pagar. Então, o cara que faz educação física lá, quando ele entra no mercado, as pessoas não podem pagar menos para ele, só pode pagar daqui para cima. O cara que faz o curso só de personal, que não fez faculdade, é o contrário, ele tem um teto, é daqui para baixo. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eles valorizam muito quem faz uma faculdade daquele que não faz faculdade. Então, isso é um fato muito positivo. Com relação aos profissionais lá fora, nós aqui, nós estamos a ano-luz da maioria. Da maioria. Quando a gente fala assim, Estados Unidos, Europa, ou até mesmo a Oceania, a gente está a ano-luz deles. Por que eu falo isso? Porque lá eles têm uma outra mentalidade. E olha que coisa muito interessante. Nós aqui no Brasil, nós somos muito bons como profissionais. Isso eu falo para vocês. O conhecimento que a faculdade oferece, os cursos que o mercado oferece, enfim, nós somos bons. Só que a gente não consegue reverter isso em grana. Lá fora, os caras têm uma limitação de conhecimento, só que os caras conseguem reverter isso em grana. Ou seja, eles são muito mais bem pagos do que nós. Nós, tecnicamente, somos melhores, mas nós não conseguimos transformar isso em grana. E vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Quando eu comecei a trabalhar ainda nos anos 80, vou colocar anos 90 para cá que fica melhor. O que se pagava numa academia e numa universidade, hoje, é 5 vezes até menor do que a gente recebia. Em vez da gente crescer os salários achataram. Por incrível que pareça. E lá fora, ocorreu o contrário. Primeiro, lá fora, eles ganham semanalmente ou quinzenalmente. Algumas vezes mensalmente, mas geralmente eles estão pagos ou semanalmente ou quinzenalmente. Então, eles trabalham sempre com dinheiro. Lá, conhecimento é muito valorizado. Conhecimento lá fora tem um valor enorme. Aqui no Brasil, não. É o contrário, é desvalorizado. Aqui no Brasil se valoriza muito os bens materiais. Você comprar um celular aqui é status. Lá fora, celular para eles não é nada. Aqui você ter carro é status. Lá fora, ter carro é um transporte. Então, aqui você faz um curso, cobra 300, 400 reais, o desgraçado acha que está alto, está caro. Lá fora, qualquer curso não sai por menos de 800, R$ 1.000, comparando, tá bom? Então, lá fora, o que eu percebo? As pessoas encaram a profissão como algo que precisa dar dinheiro. Aqui, as pessoas ainda encaram a nossa profissão como uma coisa de brincadeira. Eles não se valorizam, é algo divertido. Eles não dão valor para aquilo que eles fazem. Então, começa a mudar isso. E eu vejo que foi 2019, 2020, 2021. 2 anos, quase 2 anos que eu não viajava, né? O que eu percebi? Nesses 2 anos, mesmo com a pandemia, os caras financeiramente estão se mantendo. Nós, ao contrário, caímos ainda mais. Então, está errado. Está errado. Então, assim, o que eu estou vendo? Nós somos muito bons, mas a gente não sabe transformar isso em renda. Lá, eles sabem que não são tão bons, mas eles entendem que aquilo que eles fazem, eles são excelentes e eles transformam isso em dinheiro. Como fazer isso? Essa é a questão. A primeira questão que eu levanto é como a gente chegar igual a eles. Primeiro, fazer com que as pessoas aqui entendam que, embora sejamos concorrentes, todo mundo trabalhar de forma igual ou com pensamento semelhante, a gente começa a mudar o mercado. O que vocês estão fazendo é uma coisa legal. Toda semana trazendo conteúdo, mostrando para as pessoas de forma gratuita. Vocês estão aqui, ó, batalhando. Quantas pessoas assistem isso? A gente conta no dedo. Nunca ninguém tem tempo aqui. Aqui sempre tem uma outra prioridade. Quando é a profissão, ele não dá prioridade. Por isso que a gente está nesse abismo aqui.
E aí, quando você vê alguns ganhando dinheiro e a maioria não ganhando, por que que alguns estão ganhando e outros não estão? Eu já vou te responder. Prioridades. Entender que a profissão é aquela que te sustenta, é aquela que vai te levar onde você quiser ir. Enquanto você não priorizar, enquanto você não transformar isso em algo sério, tu não chega a lugar nenhum. Por isso que hoje tem um bando de colegas falando que é personal trainer, mas não é personal trainer, então qualquer coisa que ele recebe tá bom. Tá desesperado. E aí bagunça com o nosso mercado. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Então hoje, como que está lá fora? Hoje as pessoas entendem que aquilo que eles fazem com excelência, então eles cobram por isso. Aqui, nós fazemos com excelência, mas não conseguimos cobrar, porque a gente, às vezes, fica com medo, ou o próprio mercado está tão cheio de porcaria que as pessoas se baseiam com as porcarias, e são poucos aqueles que conseguem enxergar a diferença de um para o outro. E quando ele enxerga, você vai ver que os bons profissionais estão todos com horários preenchidos. É isso aí.